Cumprimento a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Convido os irmãos a nos pormos em pé. Vamos orar, damos início a esse trabalho desta manhã em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Tu que conheces o presente e o futuro. Tu que conheces o dia de amanhã, Senhor. Neste momento, nos colocamos as nossas vidas diante de Ti. Em primeiro lugar, pedindo misericórdia, perdão, socorro, graça e vitória dos céus. Pedir a direção do Teu Espírito Santo. Aleluia. Pedir que a Tua graça, o Teu favor seja sobre as nossas vidas, sobre a vida do Júnior, que estará ministrando esse trabalho. Tu conheces todas as coisas e todo o projeto está nas Tuas mãos. Nos entregamos a Ti, nos colocamos diante de Ti. Tu sabes da necessidade da igreja. Tu sabes de tudo, Senhor. Portanto, nesta hora, nós clamamos que o Senhor esteja conosco, nos dá a sabedoria do Espírito, nos dá a graça dos céus e esteja com cada um, nos ensinando, nos educando e nos fazendo prosperar na vida espiritual. Pai Santo, abençoa teus filhos que aqui estão nesta manhã, para que cada um possa receber a tua bênção, receber a tua graça e continuar na tua presença, sendo fiel até o dia da eternidade. Fica conosco, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu quero ler uma palavra e já passar para o Júnior, que estará trabalhando, ministrando nesta manhã. Quero ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, e do versículo 8 em diante, aonde Paulo escreve esta carta a alguém que ele tinha muita estima e muito respeito pela vida deste moço, e então ele traz um conselho. A igreja toda conhece esta palavra, mas eu quero como base para o início desse trabalho, deixar esta palavra à igreja e também ao Júnior, que estará realizando este trabalho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Até aqui. Amém. Muito obrigado, podeis nos assentar em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos possa verdadeiramente aprender cada dia mais. E assim como Paulo passa essa instrução a Timóteo, a todos nós possamos verdadeiramente aprender cada dia mais do Senhor, pois é uma fonte inesgotável.
Que Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando, Santa Rosa. Muito obrigado pela presença de vocês, pastor presidente, o irmão ali, acabei esquecendo o nome, mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Estivemos convidando mais alguns irmãos, mas com certeza não foi possível. Mas que este trabalho, sendo o primeiro dia de hoje, possa nós termos aqui a igreja, termos visitante, quantos nós aqui estivermos, passamos para a honra, para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Deus abençoe, eu quero passar rapidamente ao Júnior, em nome de Jesus, que estará, então, levando à frente este trabalho, em nome de Jesus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Quando eu falei com o pastor sobre esse trabalho, ele veio muito mais de algo pessoal meu, assim, é algo que eu sinto que às vezes nós se preocupamos com tantas outras coisas dentro da igreja e se preocupamos com ensaiar música e se preocupamos com tantas outras coisas e muitas vezes nós não nos preocupamos com a palavra de Deus. Então, os irmãos podem esperar da minha parte e eu sou jovem, eu estou ainda aprendendo as escrituras e os irmãos podem esperar da minha parte alguém que vai estar com vocês e vai se dedicar nesse trabalho de ler as escrituras e se preparar para nós estarmos aqui e nós aprendermos mais das escrituras do Senhor, porque é um tempo que nós temos muita dificuldade, muita diversificação de interpretações da escritura, nós vemos tanto ataque à autoridade das escrituras e nós encontramos pouco interesse às vezes dentro das igrejas de nós nos colocarmos diante das escrituras e nós deixarmos que a escritura nos leia e trabalhe dentro da nossa vida. Então, eu me coloco aqui como alguém não superior a ninguém, alguém que sabe mais que outros, mas eu fiz o propósito comigo mesmo de usar o tempo que eu tenho, um pouco de tempo livre que eu tenho, e usar esse tempo em prol das Sagradas Escrituras, em prol do nosso interesse de ver a igreja andando e ver o reino do Senhor avançando em nosso meio, e ver que a palavra do Senhor trabalha em nossos corações nesses últimos dias que nós estamos aqui na face da terra. E que seja esses momentos de domingo pela manhã, no segundo e no quarto domingo, como nós combinamos com o pastor, que seja um momento de nós estarmos aqui dedicados a aprender da Escritura, aprender mais do que o Senhor espera da nossa vida, e que seja um momento de nós olharmos com mais atenção para o que a palavra quer nos ensinar, para o que a palavra quer falar conosco. Então, eu queria deixar claro que os irmãos não esperem de mim um grande sábio, um grande que vai conseguir responder todas as perguntas dos irmãos, mas os irmãos podem contar comigo que eu vou estar aqui, eu vou tentar buscar respostas para as perguntas e nós vamos juntos tentar crescer no conhecimento da palavra do Senhor, e que esse momento de crescimento e de estudo das Escrituras seja um momento de fortalecer a nossa base espiritual, para que nós possamos crescer como indivíduos espirituais e que o Senhor olhe para nós com humildade e com misericórdia, Ele possa encontrar em nós pessoas que estão dedicadas às Escrituras, que estão preocupadas em fazer com que as Escrituras sejam aplicadas na nossa vida. Portanto, essa manhã eu gostaria de começar, como os irmãos viram no convite, sobre a autoridade que as Escrituras devem ter na nossa vida. E aqui nós vamos tratar muito mais sobre a origem das Escrituras, quem inspirou os profetas, os autores bíblicos a escreverem o que escreverem, e que no final dessa manhã nós possamos ter claro em nosso coração, claro em nossa mente, que a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus e que nós precisamos tratar essas palavras, essa palavra de Deus, com a devida autoridade que a palavra de Deus merece em nosso meio, e que haja dentro do nosso coração um desejo ardente de nós nos submetermos a essa palavra,
porque quando nós fizermos o compromisso de nós olhar para as Escrituras e reconhecer nelas a autoridade, a inspiração divina, nós também cresce dentro de nós um compromisso de nós olharmos para as Escrituras e agora aplicarmos ela à nossa vida. Não é um momento apenas de nós estarmos aqui e ler as Escrituras apenas por ler e não colocar isso em prática também. E isso vai criar dentro de nós também uma responsabilidade muito maior para com as Escrituras. E que esse momento aqui seja um momento de nós sermos atraídos para essas Escrituras e sermos entregues de corpo e alma para aprender o que o Senhor quer falar com as nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco durante esses períodos em que nós vamos nos dedicar a ler a palavra do Senhor e fazer o que o pastor leu na mensagem que Paulo escrevia a Timóteo, a ler publicamente as Escrituras e nos preocuparmos em seguir o que está nas Escrituras. Por isso, eu gostaria de começar essa manhã sobre a autoridade da Escritura e nós vamos falar mais sobre como foi essa inspiração e como Deus guiou esse processo para que nós tivéssemos hoje as Escrituras em mãos. Nós, como evangélicos protestantes, nós reconhecemos 66 livros na nossa Bíblia. E aí os irmãos vão ver que algumas Bíblias têm um pouco mais, de outras igrejas, por exemplo, a Igreja Católica tem mais livros, eles reconhecem outros livros sagrados. Em outro momento, nós podemos falar um pouco mais sobre como se deu esse processo de canonização, de reconhecimento da canonização dos livros, de reconhecimento de que esses livros foram inspirados por Deus. Mas o fato é, no século II, a palavra Bíblia já era usada para se referir a esse conjunto de livros que os pais da igreja, que os apóstolos reconheciam como livros inspirados por Deus, como livros que foram escritos com uma inspiração divina. E aí nós vamos ver que o Antigo Testamento, que era a base da sociedade judaica, ele é escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas quando nós falamos em hebraico e grego, às vezes nós pensamos que é algo de especial por trás dessas línguas, mas o fato é, o Antigo Testamento foi escrito numa língua que os judeus conheciam e o Novo Testamento foi escrito numa língua em que era usada no Império Romano na época de Jesus. Portanto, nada de especial em hebraico, grego, quando nós falamos sobre isso. Apenas significa que naquela época onde a Bíblia se desenrola, onde as histórias bíblicas se desenrolam, essas línguas eram mais comuns, como nos dias de hoje. Se eu, brasileiro, eu vou escrever algum livro, eu vou escrever em português, porque essa é a melhor forma de me comunicar com o público que vai ler esse livro. Quando o Império Romano começa a se destruir, a língua grega para de ser uma língua que era comumente usada pelo povo, e vem o latim. E aí, no século IV, Jerônimo faz uma tradução da Bíblia para o latim, e ele vai chamar essa tradução de Vulgata. E Vulgata, no latim, nada mais é do que uma linguagem popular, uma versão popular da Bíblia, porque Jerônimo viu que o grego já não era mais usado como língua comum do povo, mas sim o latim, e aí ele traduz a Bíblia para o latim. E por anos, muitos anos, essa tradução foi usada como padrão pela igreja, porque todo mundo conhecia latim, todo mundo sabia falar latim. E aí, depois de 1000 anos, a Igreja Católica começou a colocar algumas regras sobre como a Bíblia poderia ser traduzida, porque o latim, de novo, essa mudança de língua, passou a não ser mais uma língua que que era comumente falada pelo povo, e agora outras línguas iam surgindo. Mas a Igreja Católica, em prol de tentar manter o seu monopólio de interpretação bíblica, já que apenas alguns sacerdotes, alguns eruditos da Igreja Católica conseguiam se comunicar em latim, conseguiam ler as Escrituras e falar o que as Escrituras estavam dizendo, eles criam algumas regras e proíbem que a Bíblia seja traduzida nas línguas locais. Ou seja, as línguas que o povo comumente falava, as línguas que o povo poderia conhecer, as Escrituras, essas línguas eram proibidas, ou seja, a tradução da Bíblia para essas línguas era totalmente proibida pela igreja. E a igreja argumentava que o magistério da igreja, ou seja, a parte de ensino da Igreja Católica, era ela quem tinha a autoridade de guiar a interpretação da Bíblia, e a ideia era que eles evitassem erros doutrinários dentro da igreja.
Mas aí eles criam um ambiente de repressão tão grande que eles começam a perseguir qualquer pessoa que tentasse fazer com que a Bíblia fosse conhecida por todos. E a título de curiosidade, é apenas em 1965 que nós vemos a Igreja Católica reconhecendo que o povo poderia ler as Escrituras por si só e tentar entender as Escrituras, mas ainda assim a interpretação das Escrituras precisa estar de acordo com a Igreja. Então, se o padre ou algum sacerdote fala alguma coisa e interpreta as Escrituras de determinada maneira, é obrigatório para o membro, para quem está lendo as Escrituras, que a sua interpretação seja de acordo com o magistério, e não que o povo tenha o direito ao livre exame às Escrituras. E é nesse período que a Igreja Católica controla as Escrituras e eles controlam como pode ser a tradução da Bíblia, que surge a Reforma Protestante. E nós somos frutos dessa Reforma Protestante, que é um rompimento da Igreja, de alguns reformadores com a Igreja Católica, com as doutrinas da Igreja Católica. E aqui, rapidamente, eu gostaria de citar 3 homens que sofreram durante esse período, mas que criaram um legado que vem vindo até nós hoje, pela sua dedicação às Sagradas Escrituras e pelo afinco com que eles defendiam que as Sagradas Escrituras pudessem ser lidas por nós, por exemplo, hoje pela manhã. Por nós, sentados aqui, discutindo as Escrituras e conversando as Escrituras, que esse momento pudesse ser possível. Em 1330, nasce um homem chamado Wycliffe. John Wycliffe, ele tinha uma ideia muito simples, ele queria traduzir a Bíblia para o inglês. Ele via que o inglês era muito usado e a Inglaterra usava o inglês, e ele vê que as Bíblias estavam todas em latim por causa dessa proibição da Igreja Católica. E ele acreditava que o povo deveria ser capaz de ler a Bíblia sozinho. Não que sacerdotes ou eruditos da igreja tivessem esse controle de interpretação e leitura da Bíblia. E ele se opunha a ensinamentos que a Igreja Católica tinha. Ele, como conhecia latim, ele lia as Escrituras, e ele percebia que tinha algumas coisas na Igreja Católica que não estavam condizentes com as Escrituras. E aí eu menciono alguns exemplos. Ele, por exemplo, citava o purgatório, ele citava as indulgências, a supremacia papal, que o Papa era infalível, que ele tinha uma supremacia sobre todos os outros líderes. Ele criticava o acúmulo de riquezas por parte da igreja, ele criticava a transubstanciação, que eles dizem que o pão e o sangue se tornam literalmente o corpo de Cristo, e ele não via isso nas Sagradas Escrituras. Ele olhava para a Bíblia, ele lia a Bíblia e olhava para a prática da igreja, e ele dizia, tem alguma coisa de errado. Nós precisamos estabelecer uma base de que a Bíblia seja essa única regra de fé e prática que nós temos em nossa igreja. Só que como o povo também não tinha acesso a essas escrituras, porque o latim já não era mais comum dentro do povo, acontecia que era apenas a igreja que tinha esse poder de interpretar as escrituras. E aí, por volta de 1382, Wycliffe termina a primeira tradução da igreja, da Bíblia para o inglês. E é a primeira tradução que nós temos completa da Bíblia para um outro idioma que não seja o latim. Wycliffe, durante a sua vida, ele dedica a sua vida a escritos contra a Igreja Católica, a negar algumas doutrinas que a Igreja Católica tinha. E após a sua morte natural, 2 anos depois de terminar a tradução da Bíblia, nós vamos ver que a Igreja Católica se vê obrigada a colocar um rótulo em Wycliffe como herege. E aí eles vão argumentar que Wycliffe ele foi contra os ensinos da igreja por ele pregar que o povo deveria ter acesso às Escrituras. E alguns anos mais tarde, em 1415, a igreja condena ele como herege, e anos depois a igreja vai desenterrar os ossos de Wycliffe e vai queimar esses ossos e vai jogar essas cinzas no rio que fosse água abaixo, mostrando para o povo que pessoas como Wycliffe, que estavam preocupadas em ter a Bíblia traduzida para o seu idioma, que estavam preocupadas em ter a Bíblia como única autoridade de fé, essas pessoas não eram bem-vindas no círculo católico. Mas o Espírito Santo guiando os homens e guiando esse processo todo, mais tarde os escritos de Wycliffe, as traduções de Wycliffe começam a circular pela Europa, e um homem chamado Hus, John Hus, ele tem acesso a parte desses escritos, ele era um líder da igreja também, e ele começa
sob inspiração dos escritos e da vida do Wycliffe, ele começa a pregar contra a corrupção da igreja. E aí ele começa a pregar contra a venda de indulgências, ou seja, os membros, as pessoas davam dinheiro para a igreja e em troca a igreja católica oferecia perdão de pecados. Então eu podia chegar lá e eu compro o perdão, por exemplo, para minha esposa. E John Hus, ele olha para as escrituras e ele olha para a tradução que o Wycliffe tinha feito da Bíblia e ele diz, a igreja tem algo de errado na igreja. Não está conforme o que a Bíblia está ensinando. E aí, anos mais tarde, no mesmo concílio em que Wycliffe é condenado como herege, John Hus é condenado como herege também, e ele é condenado à morte, e apenas por querer a Bíblia traduzida para o seu idioma, apenas por pregar que a Bíblia fosse autoridade sobre a igreja, o John Hus é amarrado numa estaca e é queimado vivo, apenas por querer que as escrituras fossem lidas pelo povo. É prometido a ele, antes dele ir ao concílio, que ele iria ganhar proteção papal, ele apenas iria ao concílio para defender as suas ideias. Ao chegar lá, os que estavam liderando o concílio, eles dizem para ele, promessas feitas a hereges não precisam ser mantidas. Ou seja, a igreja mente para o John Hus e convida ele a vir até o concílio, e é nesse concílio que ele é condenado à morte e ele é queimado vivo. De novo, apenas por querer que a Bíblia fosse traduzida no idioma que o povo conhecia e que a Bíblia fosse a autoridade sobre os ensinamentos errôneos da igreja. Mais tarde, um pouco, vem Tyndale. Tyndale, ele cresce numa época em que a prensa, a impressora de Gutenberg, já era uma realidade dentro da sociedade, e os escritos, as traduções de Tyndale, elas começam a andar mais rápido, porque era muito caro fazer traduções e era escrito manualmente, então levava muito tempo e era algo que exigia muito dinheiro, algo que apenas a igreja tinha. E aí Tyndale, movido por esse aparecimento, essa invenção da prensa, ele começa a traduzir a Bíblia e ele consegue fazer essa Bíblia girar muito mais rápido, porque se torna muito mais barato fazer uma tradução da Bíblia. E ele começa a fazer essa tradução, ele pede autorização para a igreja para fazer a tradução da Bíblia, a igreja o proíbe, ele foge para a Alemanha e na Alemanha ele vai conseguir fazer essa tradução escondido da igreja e ele começa a importar para a Inglaterra, escondido da igreja, escondido dos governos, partes da Bíblia traduzida. Então as pessoas carregavam partes da Bíblia traduzida para o seu idioma e se deleitavam nessas partes da Bíblia, porque era muito grande a Bíblia por inteiro, então eles conseguiam contrabandear apenas pedaços da Bíblia. E Tyndale e aqueles que estavam contrabandeando partes das Escrituras, eles começam a ser caçados pela igreja. E aí nós vamos ter algum exemplo de um padre, por exemplo, que contrabandeou 2 Bíblias para dentro da Inglaterra. Ele foi acusado de heresia e queimado vivo. Apenas por contrabandear, por comprar 2 Bíblias e levar essas 2 Bíblias traduzidas para dentro da Inglaterra. Nós temos um monge que foi um dos primeiros apoiadores de Tyndale. Ele foi torturado incessantemente por um período antes de ser amarrado a uma estaca e queimado vivo, apenas por apoiar as ideias de Tyndale de a tradução da Bíblia estar disponível para o povo. Nós temos um grupo da Universidade de Oxford, na época, que eles foram confinados dentro de uma masmorra onde eles deixavam peixe para salgar, e ali dentro eles são fechados até a morte, apenas porque eles queriam que a Bíblia fosse lida no seu idioma oficial, no idioma comum do povo. E Tyndale, até que a igreja consegue chegar e consegue arrumar um traidor que entregue Tyndale, eles pegam ele, amarram ele também, ele é condenado por heresia e ele é queimado vivo, apenas por querer que a Bíblia fosse traduzida para o seu idioma. Essa era a luta dos reformadores inicialmente. E aí mais tarde vem Lutero. Lutero já vem e é ele quem vai fazer esse rompimento oficial com a igreja. Até esse momento eles discutiam entre si, todo mundo era parte da igreja católica, todo mundo era católico, mas com o tempo isso se torna insustentável por essa luta da igreja católica contra a livre interpretação das escrituras.
e se torna algo tão insustentável que Lutero vai fazer esse rompimento oficial com a igreja, pregando as suas 95 teses, que inicialmente eram teses para levantar uma discussão interna na igreja, mas mais tarde se torna tão insustentável que há um rompimento da igreja católica com os reformadores, e aí que nós vemos a nossa tradição de hoje. As igrejas que nós temos aqui, a União, a Assembleia de Deus, outras igrejas, todas essas são frutos desse rompimento com a Igreja Católica. E o rompimento se dá por causa dessa luta da Igreja Católica contra a leitura das Escrituras. E aí nós chegamos até os dias de hoje. E eu trago uma pergunta para nós refletir hoje, em nossos dias. Quanto de nós aceitaria entregar a nossa vida, ser queimado vivo, aceitar lutar contra o Estado, contra uma igreja poderosa, apenas por ter o direito, para que o povo tivesse o direito das Escrituras estarem traduzidas no seu idioma? Parece uma luta meio sem resultado, porque nós estamos lutando única e exclusivamente pela tradução da Bíblia, para que o povo pudesse ler as Escrituras. Mas aí nós temos que se perguntar o que eles viram de tão importante nas Escrituras. O que eles viram olhando para as Escrituras e lendo as Escrituras, o que eles viram de tão importante nas Escrituras que eles conseguiram ignorar a sua vida por completo e dizer: a minha vida vale a pena, em troca de pegar esse livro aqui, traduzir ele para a língua comum do povo, traduzir essas Escrituras para o português, por exemplo, e esse povo precisa ler essas Escrituras. Nós, com conhecimento da língua latina, nós temos o acesso às Escrituras, pensavam os reformadores, mas o povo também precisa ter acesso. E eles olham para essa realidade da igreja na época e eles consideram a sua vida como não preciosa perante o prazer, perante a grandiosidade que seria o povo poder ter acesso às Escrituras. E hoje nós temos em nossas casas 2, 3, 4 Bíblias, e às vezes em quando ainda nós deixamos pegar poeira porque nós temos preguiça de ler a nossa Bíblia. Nós deixamos ela encostada do lado e lemos de vez em quando por algum motivo e falamos alguma coisa sobre as Escrituras, mas nós temos que lembrar que na base da nossa igreja, na base da igreja, tem pessoas que entregaram a sua vida e deixaram a sua vida de lado apenas por fazer as Escrituras conhecidas pelo povo. É uma pergunta que nós precisamos nos fazer para nós mesmos, internamente. Nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber: será que nós estamos dando o real valor a essas Escrituras? O real valor a algo que custou vidas para ser entregue até nós? E nós vemos o apóstolo Paulo falando quando ele fala sobre as Escrituras, na última carta que ele escreve a segunda carta a Timóteo, e ele começa a considerar o que Timóteo deveria prestar atenção nas Escrituras, como Timóteo deveria tratar as Escrituras. Paulo, ele escreve essa última carta como algo muito pessoal ao seu amigo Timóteo, alguém que ele tinha criado na fé. Ele era um companheiro de luta de Timóteo. Paulo estava preso, ele vai dizer na carta segundo Timóteo que muitos abandonaram ele, então ele estava sozinho, preso, e ele escreve essa carta como um último suspiro a Timóteo, e nós vamos ler o 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Eu convido os irmãos a ler, para nós lermos juntos as palavras de Paulo sobre como ele espera que Timóteo trate as Sagradas Escrituras perante a grandiosidade das Sagradas Escrituras, como Paulo vai explicar a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 14. Paulo vai escrever: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Paulo, ele inicia o capítulo 3, ele vai falando sobre a corrupção dos últimos dias a Timóteo. E no meio dessa corrupção, ele vai dizer, aqui, no meio dessa corrupção dos últimos dias, tem homens que têm a mente corrompida. Eles são reprovados pela fé. E aí Paulo vai dizer a Timóteo, vai dizer, mas esses homens que estão corrompendo esses últimos dias, que são reprovados pela fé, no versículo 9 ele vai dizer, esses homens não vão muito longe. Eles vão parar logo aí. Eles estão indo de mal a pior, como diz Paulo no versículo 13 do capítulo 3. Mas aí, como um contraste a esses homens que estavam indo de mal a pior, que não iriam muito longe e que estavam reprovados na fé, Paulo vai falar a Timóteo sobre ele permanecer naquilo que ele tinha aprendido. Mas nós vamos perceber aqui que não é um aprendizado qualquer, não é um aprendizado que ele tinha aprendido, por exemplo, de filosofias, ele tinha aprendido de conhecimentos humanos. Aqui, Paulo convida Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu das sagradas letras. A pedida de Paulo para Timóteo é que Timóteo permaneça naquilo que ele aprendeu das sagradas letras. Não foram conhecimentos passageiros, profanos, conhecimentos que nós lemos em livros que não têm uma inspiração divina, mas ele diz, você abrace, Timóteo, você abrace com toda a tua força e você se dedique e permaneça naquilo que você aprendeu das sagradas letras. E hoje muitos se orgulham de ter uma revelação diferente do Evangelho, outros dizem que tem uma forma correta de interpretar as Escrituras, outros dizem que até mesmo são o Cristo, que eles veem como Cristo, eles pregam que Jesus não é Deus, mas tem aventureiros e tem pessoas reprovadas pela fé para todos os gostos. Aí fora nós vamos encontrar pregações e palavras para todos os gostos, mas a ordem de Paulo a Timóteo é permaneça em ensinamentos sólidos, em ensinamentos que não são voláteis, que não variam de acordo com momentos políticos, com momentos da sociedade. Os ensinamentos que Timóteo deveria permanecer eram ensinamentos das Sagradas Escrituras. Ensinamentos que vinham de enganadores, eles não eram ensinamentos válidos. E Paulo diz, você permaneça naquilo que você aprendeu das Sagradas Escrituras. E se Timóteo permanecesse nesses ensinamentos, ele estaria preparado para vencer esses enganadores. Porque Timóteo, ele conhecia as Sagradas Escrituras desde pequeno, e Paulo vai dizer daqueles que lhe ensinaram, ou seja, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, o próprio Paulo que ensina Timóteo, esses não eram aventureiros espirituais, eles tinham uma preocupação com a vida de Timóteo. Eles se preocupavam com Timóteo, eles zelavam pela vida de Timóteo, eles não estavam buscando lucro com a vida de Timóteo. E aí vem uma palavra para a nossa vida que é, será que nós estamos dando real valor às Escrituras a ponto de nós ensinarmos nossos filhos, nós ensinarmos os nossos liderados, a nossa família, pastores, ensinar os seus membros, e nós estamos olhando para as Sagradas Escrituras e nós estamos percebendo nela como a nossa fonte de inspiração para ensinamento à nossa igreja, à nossa família? Ou nós apenas olhamos para as Escrituras e nós dissemos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e nós ignoramos o ensinamento das Escrituras, das Sagradas Letras, e aí nós vemos crianças, jovens que saem aí fora da porta da igreja, que vão estudar em faculdades, que saem para fora, e nós vemos essas pessoas serem devoradas pela sociedade, devoradas pela cultura mundana que impera ali fora. Por quê? Porque falta conhecimento sólido das Escrituras. A ordem de Paulo a Timóteo é permaneçam nas Sagradas Letras. Você aprendeu desde pequeno as Sagradas Letras. Mas aí nós temos uma falha, e é por isso a minha fala inicial foi, nós precisamos, nesses últimos dias, nos entregar à dedicação às Sagradas Escrituras, porque aqui nós encontramos um alimento sólido para a nossa vida. E aí, quando nós sairmos ali fora, quando nós sairmos aqui, porta fora da igreja, nós vamos encontrar uma sociedade corrompida pelo pecado, uma sociedade que jaz no maligno, mas ali fora nós vamos vencer as tentações como Jesus venceu em Mateus 4. Satanás dizia, transforme essas pedras em pão, e Jesus dizia, está escrito, não só de pão viverá o homem.
subiu no pináculo do templo e Satanás disse, se jogue daqui que os anjos vão te guardar. Está escrito, me adore. Está escrito, só a Deus adorarás. Jesus venceu a tentação através das Escrituras. Jesus não venceu as tentações de outra forma, mas Jesus dizia para Satanás, está escrito. Jesus tinha conhecimento das Escrituras e é isso que Paulo convida a Timóteo a fazer. Ele diz, Timóteo, olhe para as Sagradas Escrituras que aqui você vai encontrar um alimento sólido e esse alimento sólido não vai te deixar desviar da doutrina. As sagradas doutrinas, as verdadeiras doutrinas estarão impregnadas em seu coração, escritas em seu coração, de uma forma que quando você perceber enganadores, réprobos na fé, essas pessoas serão facilmente derrotadas porque você tem um conhecimento das sagradas letras. Você está dedicado e empenhado nas sagradas letras. Paulo está dizendo que as sagradas letras elas funcionam como uma espécie de antídoto contra enganadores. É um antídoto, é como uma vacina contra pessoas que vêm com novas doutrinas, com novidades imaginativas da cabeça de cada um, mas essas loucuras são combatidas pelo conhecimento das Sagradas Letras. Por isso nós precisamos nos dedicar cada vez mais a aprender das Escrituras, a ler as Escrituras, porque é daqui que nós vamos conseguir identificar erros aí fora. E aí nós vemos erros de toda forma, pessoas que dizem que Jesus não é Deus, pessoas que negam a Trindade, pessoas que dizem que só a igreja dele salva, teologia da prosperidade, que é um câncer que está entrando nas igrejas, mas nós precisamos lembrar que a ordem do apóstolo Paulo a Timóteo é permaneça naquilo que você aprendeu das Sagradas Letras e uma vez permanecendo nesse conhecimento das Sagradas Letras, você tem um conhecimento sólido que vai durar para sempre, que vai permitir que você lute contra as afrontas do inimigo. E aí Paulo vai levantar aqui, nessa palavra que nós lemos, 3 fundamentos das Sagradas Escrituras. Paulo vai dizer a origem das Sagradas Escrituras, qual é o propósito das Sagradas Escrituras e qual é o poder que as Sagradas Escrituras têm quando elas operam em nossa vida. Não vai dar tempo de nós falar sobre o propósito e o poder das Sagradas Escrituras em nossa vida, e vai ficar para o nosso próximo domingo, mas eu gostaria de focar apenas no que Paulo fala a Timóteo sobre a origem das Sagradas Escrituras, de onde vêm as Sagradas Escrituras e quem inspira aos autores a escreverem as Sagradas Escrituras. No versículo 13 e 16, do capítulo 13 e 16 que nós lemos aqui, nós vamos ver que Paulo fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo está dizendo para Timóteo que as Escrituras elas são inspiradas, ou seja, elas foram sopradas por Deus. E essa palavra que Paulo usa numa tradução mais literal seria como Deus soprou as Sagradas Escrituras àqueles que escreveram as Sagradas Escrituras. É a única vez na Bíblia que nós vemos algum autor usar esse termo que Paulo usa aqui para dizer que as Sagradas Escrituras foram inspiradas, ou seja, foram sopradas por Deus aos seus autores. Paulo está dizendo, a origem das Sagradas Escrituras é em Deus. As Sagradas Escrituras não vieram de outra parte, não vieram de homens que eram muito sábios, não veio de Paulo, que era um homem muito sábio da sua época. Não, as Sagradas Escrituras, Paulo está dizendo, mesmo o que eu escrevi, tendo conhecimento, muito conhecimento, o que eu escrevi, o que os profetas escreveram no Antigo Testamento, o que foi escrito nas Escrituras, parte de um sopro de Deus, ou seja, parte de uma inspiração divina. E quando Deus sopra, quando Deus inspira o ser humano a escrever, ele não está ditando palavra por palavra, Deus está inspirando as palavras. Isso significa dizer que os autores humanos, eles seguem os seus conhecimentos, as suas personalidades. Quando nós vamos ler, por exemplo, o Evangelho de Marcos, nós vemos que Marcos ele é muito rápido na escrita. Ele diz, imediatamente Jesus fez isso, imediatamente Jesus fez aquilo. E ele vai contando a história de Jesus, focando em milagres que Jesus fez, ele vai focando nessa rapidez de contar a história de Jesus, o que Jesus estava fazendo. Mas quando nós lemos Lucas, Lucas tem um estilo de escrita um pouco mais refinada. João, por exemplo, ele tem uma escrita um pouco mais teológica para falar sobre Jesus.
mas isso tem a ver com o conhecimento que cada um dos autores tinha. Mas nós precisamos considerar que Deus está inspirando cada uma dessas letras que os autores estão escrevendo. Mas a inspiração não significa que Deus está ditando palavras que não estão dentro do vocabulário que os autores bíblicos conhecem. Mas Deus está inspirando e movendo os autores a cada palavra. Paulo também deixa claro nessa passagem que no versículo 3, no versículo 16, que toda a Escritura é inspirada. Ou seja, não é uma parte da Escritura, não são pedaços selecionados, não são, quem sabe, é só aquelas palavras que nós vemos em vermelho em algumas Bíblias, em algumas traduções, que colocam as palavras de Jesus em vermelho. Não é só essas partes que são inspiradas por Deus. Toda a Escritura, ela é fruto da inspiração divina. Nós temos, por exemplo, divisões em capítulos, divisões em versículos. Isso é claro que não existia no início, isso é algo do século 8, a divisão em capítulos, é algo muito posterior à Bíblia. Mas as palavras que foram escritas, o que os autores bíblicos escrevem, tudo isso é fruto da inspiração divina. E aí, no processo de tradução da Escritura para o nosso idioma, para que nós pudéssemos entender, aí os autores colocam algumas palavras para deixar mais fluida a leitura, mais a leitura um pouco mais clara para nós, mas nós estamos tratando que o texto que foi escrito pelos autores bíblicos, esse texto ele é inspirado por Deus e todo ele, não tem nada que esteja no texto bíblico que não seja inspiração de Deus. E Jesus confirma isso. Nós vamos ler em Mateus 5,18. Eu convido os irmãos a nós lermos Mateus 5,18. Quando Jesus fala sobre as Sagradas Escrituras. Mateus 5,18 vai dizer: porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aqui Jesus está falando sobre o Antigo Testamento. Jesus não está, o Novo Testamento ainda não estava formulado, ou seja, Jesus está se referindo aos escritos que eles conheciam na época. E Jesus está alertando aqueles que ouvem ele, dizendo que até a menor letra do alfabeto, e aqui a menor letra do nosso alfabeto é o I, por exemplo, é só um risco que nós fizemos. Jesus está dizendo, até esse I aqui, ou se nós olharmos até o tio, poderia ser, no nosso idioma português, aquele tracinho que nós colocamos na letra O para identificar que é o quê. Esse tracinho tão pequeno que muda o significado de uma letra, mas algo tão, parece irrelevante se eu esquecer em algum momento, mas Jesus está dizendo que até mesmo essas pequenas letras, esses pequenos traços que estão nas Sagradas Escrituras, tudo isso é digno da nossa aceitação. Tudo isso precisa ser aceito por nós, porque isso daqui não passa. Jesus está dizendo, essas informações, por mais pequenas que pareçam, serão e vão se cumprir, porque isso daqui é fruto da inspiração divina. É Deus quem está soprando, é Deus quem está inspirando os autores a escrever. E é por isso que nós não podemos descartar algumas coisas da Escritura. É por isso que nós não temos que ler com atenção e nos prepararmos para entender e nos dedicarmos com afinco a ler o que está nas Escrituras e aplicar isso em nossa vida. Até a menor informação é importante. Porque toda a Bíblia, toda a escrita bíblica, todos os profetas são frutos da inspiração divina. É Deus quem inspira eles a fazer. E quando nós dissemos que a Escritura é inspirada e toda a Escritura é inspirada, significa dizer que o homem erra, mas Deus não erra. Se nós aceitarmos que a Bíblia tem algo de errado, tem algo que não está muito claro, tem algo que, quem sabe, é complicado e tal, nós estamos dizendo que Deus, em seu poder, em sua inspiração divina, ele escreveu algo que está errado, algo que tem erro. Porque é inspirado por Deus, e Deus não pode errar. Hebreus capítulo 6, versículo 18 diz, ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Tito capítulo 1, versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos.
esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que não erra e que não mente. Portanto, quando Paulo está escrevendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo está dizendo, essa Escritura que é inspirada por Deus, ela não tem a menor possibilidade de conter erros. Portanto, essa Escritura que está aqui é Deus soprando e inspirando os autores a cada palavra. A cada menor informação que está nessa lei, ela vai se cumprir. Porque é Deus quem é o autor, é Deus quem inspira os autores. Não é eu sentado e imaginando coisas da minha cabeça e escrevendo coisas para que os outros leiam e me considerem como um homem muito inteligente, muito sábio. Não, é Deus em sua soberania inspirando autores. É Deus em seu grande poder colocando os autores a escreverem aquilo que Ele quer que seja registrado, aquilo que Ele quer que esteja disponível para nós lermos. E aqui nós vamos ver como Deus inspira todas as Escrituras, e nós vamos ler que Pedro, ele estabelece um padrão muito importante para isso. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Convido os irmãos a nós lermos. 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Pedro vai escrever dizendo, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro está dizendo, nenhuma profecia que está escrita nas Sagradas Escrituras, nenhuma profecia que foi relatada por algum autor bíblico, ela veio fruto de uma vontade humana. Nenhuma profecia veio porque o ser humano ele era muito sábio nesse assunto, ele conhecia muito sobre esse assunto e isso deu para ele um poder para ele escrever alguma coisa. Não, Pedro está dizendo que todas essas profecias que são relatadas não provêm de homens. Não são homens que se inspiram a falar ou a escrever alguma coisa, mas os homens falam da parte de Deus. É Deus quem move esses homens através do seu Espírito Santo a relatarem as Escrituras. E Pedro estabelece um padrão bem importante, que é Deus é a fonte das Escrituras. Deus é Ele quem inspira, é Ele quem move os autores a escreverem. O Espírito Santo faz essa mediação entre Deus e o homem. O Espírito Santo que move, que inspira o homem a escrever. Mas o autor das Sagradas Escrituras é apenas Deus. E nós, os profetas, o homem que escreve as letras, que pega a tinta e o papel e escreve, esse é apenas um instrumento que Deus usa para cumprir os seus objetivos. É um instrumento que Deus usa para que seja escrito o que Ele quer que seja escrito. Quando nós lemos Gênesis 3,15, por exemplo, quando Moisés relata que da mulher nasceria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, nós não podemos olhar para isso e pensando que é Moisés que tem uma espécie de pensamento que eu acho que um dia vai aparecer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. Não, é Deus em seu poder inspirando Moisés a escrever essa profecia. É Deus iluminando e movendo Moisés a escrever que um dia nasceria Jesus e esse seria quem esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, toda a profecia que está nas Escrituras, toda palavra, toda menor informação que tiver nas Escrituras, nós precisamos lembrar que isso é fruto do mover do Espírito Santo na vida de um homem. É fruto do mover do Espírito Santo na vida de um homem que se dedicou à palavra do Senhor, que se dedicou a ter uma comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo moveu esse homem a escrever, a registrar as profecias, a registrar cartas que foram enviadas a outras igrejas, para que hoje nós tivéssemos acesso a essa Escritura e nós pudéssemos estar aqui lendo as Escrituras. Mas nós lemos as Escrituras lembrando que o autor disso daqui, quem inspirou os homens, não foram pensamentos humanos, mas foi Deus. É Deus quem move, é Deus quem inspira o ser humano a escrever.
e, portanto, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós precisamos sempre ter em mente que isso daqui Deus queria que estivesse disponível para nós. Isso aqui é uma palavra, é um versículo, é um capítulo, é um livro que Deus queria que estivesse disponível, que nós tivéssemos acesso para ler. Quando Pedro fala que os homens foram movidos a escrever o que escreveram, a registrar as profecias, nós podemos entender essa palavra quando Paulo fala em Atos capítulo 25, quando Lucas escreve relatando o que estava acontecendo com Paulo em Atos 27:15, ele diz: o navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Levar é a mesma palavra que Pedro usa para escrever que os homens foram movidos pelo Espírito Santo para escrever as Sagradas Escrituras. Paulo foi se deixando levar. Ele não conseguiu lutar contra a força, a violência do vento que abatia contra o navio, e eles não conseguem resistir a esse vento e eles se deixam levar pelo vento. Pedro está dizendo, os autores bíblicos, eles se deixaram levar, eles foram movidos pelo Espírito Santo, ou seja, não dá para resistir a essa força do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele move o ser humano, quando Deus inspira o ser humano a falar, a registrar as Sagradas Escrituras, não é algo que o ser humano pode resistir e dizer, mas aqui eu vou mudar alguma coisa, aqui eu vou escrever alguma coisa diferente porque eu acho que não está muito claro o que Deus está me dizendo. Não, quando Pedro fala que os homens foram movidos a escrever, Pedro está dizendo, eles se deixaram levar de uma forma que o Espírito Santo levou, a força do Espírito Santo guiou esses homens a escreverem, e nada poderia impedir o Espírito Santo de escrever aquilo que o autor, aquilo que Deus queria que fosse registrado. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus registrada para nós. Os escritos, eles foram inspirados por Ele e os autores são movidos por Deus a escrever aquilo que Deus quer que seja escrito. Logo, nós precisamos aceitar que a Bíblia não tem erros. E se nós aceitarmos que a Bíblia tem erros, Deus errou. Nós estamos mexendo com o caráter de Deus. Nós estamos dizendo, Deus, em seu poder, ele errou ao escrever alguma coisa. Mas como nós vimos antes, Deus não pode errar. Deus não mente. São coisas que são contra quem Deus é. E aí resta para nós uma opção: aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, como muitos dizem, como se alguém pudesse dizer essa parte aqui é a palavra de Deus, essa parte aqui não é, e como se alguém tivesse o poder de explicar a alguém o que é e o que não é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, ou nós aceitamos tudo, ou nós não aceitamos nada. A palavra é de Deus, é Deus que inspira o ser humano a escrever toda a Escritura. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus, toda a Escritura tem origem em Deus, e nada que está escrito aqui tem origem em pensamentos humanos, em ideias humanas, mas tem origem em Deus. Tendo as Sagradas Escrituras origem em Deus, vem a nossa responsabilidade agora de tratar as Sagradas Escrituras como uma autoridade final para a nossa vida. E esse é o princípio que os reformadores, quando fazem o rompimento com a Igreja Católica, e foi um dos pilares da vida deles, eles diziam que um leigo que estava armado com as Escrituras, ele era maior do que o mais poderoso Papa sem elas. Ou seja, mesmo o Papa, que tinha uma supremacia incrível dentro da Igreja, até hoje tem, mesmo esse homem, quando não estiver de acordo com as Sagradas Escrituras, um leigo que esteja armado com as Sagradas Escrituras, esse leigo, ele é mais poderoso do que o Papa. Porque ele tem as Sagradas Escrituras ao seu lado. E esse era um dos lemas dos reformadores quando eles iniciam o processo da Reforma Protestante. E aí eles criam um princípio que norteia muitas igrejas até hoje, que é o sola scriptura. Quando nós ouvimos falar de sola scriptura, nós estamos falando que somente as Escrituras devem ser consideradas como autoridade final, porque são a palavra de Deus, é a palavra de Deus que inspiradas por Deus. Mas aí eu gostaria de
clarear algumas coisas para nós entendermos o que não é o sola escritura, o que não é essa ideia, esse princípio do somente a escritura, mas e também depois o que é esse princípio. Quando nós dissemos que nós temos a Bíblia como nossa autoridade final, não quer dizer que nós ignoramos a história da igreja. Não quer dizer que nós não aprendemos com o que pastores mais antigos, com o que os nossos pais falaram, com o que os nossos reformadores falaram, com o que pessoas que estavam no início da igreja falaram. Essas pessoas, elas falaram também sob inspiração do Espírito Santo, por mais que não seja considerado as Sagradas Escrituras, mas eles têm o Espírito Santo movendo dentro deles, e isso também deve ser considerado por nós. Mas o ponto é, quando nós ouvimos essas palavras que não são Sagradas Escrituras, nós ouvimos isso e nós testamos essas palavras pela Bíblia. Nós ouvimos essas palavras, nós consideramos essas pessoas, mas nós testamos esses ensinamentos pelas Sagradas Escrituras. Também não significa dizer que cada um pode interpretar a Bíblia do jeito que quiser. Cada um pega a Bíblia e muda o seu jeito para defender as suas causas, suas teorias, o que está na cabeça deles. Não significa isso também. Mas significa que a Bíblia tem regras para entender. Nós precisamos ir com o nosso coração aberto para as Sagradas Escrituras e interpretar as Sagradas Escrituras com o que está nas Sagradas Escrituras. Não dá para nós começar a puxar coisas externas para dentro da Bíblia para nós tentarmos desviar alguma coisa do seu sentido original, do que a Bíblia quis dizer, para nós tentarmos fazer dela algo que concorde com o nosso modo de viver. Não, a Bíblia tem uma forma correta de interpretar e a Bíblia explica a própria Bíblia. Também não significa dizer que nós não precisamos de pastores, porque alguém pode ir a um extremo e dizer somente a Escritura, agora eu sento em casa com as Escrituras e eu vou sentar sozinho, e eu consigo ler sozinho, e eu tenho um conhecimento sozinho, porque está aqui e eu tenho só a Escritura. Não, Efésios capítulo 4, 11, 12 vai dizer que Deus deu à igreja mestres, pastores, homens que são usados por Deus para equipar a igreja. Nem todo mundo tem a mesma função dentro do corpo de Cristo, mas Deus está dizendo que Ele dá algumas funções, dá algumas pessoas para a igreja conforme a necessidade de cada igreja. Portanto, Deus, Ele equipa a igreja também para que possa ser submetida às Sagradas Escrituras. Mas, quando nós temos pastores, mestres, e quando alguém sobe no púlpito para falar, e quando alguém dá uma opinião, nós também testamos essas pessoas, essas falas, pela Sagrada Escritura. Não é eu chegar aqui e dizer, não, eu tenho uma primazia como pastor ou como alguma autoridade e eu posso falar o que eu bem entender. Não, é isso o problema da Igreja Católica, por exemplo, porque eu leio as Escrituras, eu entendo diferente do magistério da Igreja e aí agora tem algum problema comigo e não comigo e com a minha forma de entender a Bíblia. Porque a Igreja Católica ela é o centro, eles entendem das Escrituras. Não, o princípio do sola Escritura é eu dizer e olhar para dentro de mim e dizer, a Bíblia está dizendo, o pastor está dizendo alguma coisa, vamos testar, vamos ver se a Bíblia está concordando com o que o pastor está ensinando. Portanto, quando nós dizemos que somente as Escrituras devem ser a nossa autoridade final, nós estamos dizendo que a Bíblia, ela é suprema, ela tem a supremacia, ela tem a primazia sobre toda e qualquer tradição, sobre toda e qualquer opinião que nós damos, sobre toda e qualquer experiência que alguém tenha, precisa ser provada pelas Escrituras. Primeiro as Escrituras e depois tudo vem acontecendo. Se alguém trouxe alguma palavra de ensino, nós vamos avaliar conforme as Escrituras. Se alguém trouxe uma palavra de exortação, nós vamos avaliar conforme as Escrituras. E aí nós temos um exemplo bíblico disso. Atos capítulo 17, convido os irmãos a nós lermos Atos capítulo 17, versículo 10. Atos capítulo 17, versículo 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias
para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, a igreja de Bereia, os bereanos, eles ouvem o apóstolo Paulo. Não era alguém qualquer, não era eu lá, não era o pastor, não era alguém de nós, era o apóstolo Paulo. Eles ouvem o apóstolo Paulo falando as Escrituras e pregando Jesus, eles ouvem com entusiasmo, eles ouvem com avidez, eles estão interessados no que o apóstolo Paulo está falando, mas eles olham para aquilo que o apóstolo falava e eles não aceitam cegamente o que o apóstolo está falando. Eles ouvem o que o apóstolo está falando, eles se interessam pelo que o apóstolo está falando, mas ao invés de aceitarem cegamente aquilo, eles examinam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Até os apóstolos eram testados pela palavra. Até os apóstolos, quando falavam, e Paulo vai considerar que esses que estavam analisando as Escrituras eram mais nobres que os de Tessalônica, ou seja, eles tinham uma nobreza espiritual maior do que os de Tessalônica, porque eles estavam preocupados em testar aquilo que o apóstolo estava falando. A nobreza espiritual do ser humano, a nobreza espiritual de um homem que se diz um homem de Deus, que considera as sagradas letras como uma autoridade, ela vem do fato de que nós submetemos tudo à Sagrada Escritura. Tudo o que nós fizemos em nosso dia a dia, tudo o que nós vivemos, nós submetemos à palavra de Deus. Portanto, hoje nós precisamos entender que mais do que nunca surgem pessoas que tentam violar esses princípios de que a palavra do Senhor ela é uma autoridade final, ela é uma autoridade que deve ser considerada por nós, e eles tentam violar isso de uma maneira para parecer que as Sagradas Escrituras podem ser modeladas de acordo com os desejos, de acordo com culturas e tradições de cada um. Mas o que nós vemos nas Sagradas Escrituras é que elas são uma base autoritária. Nós vemos a igreja de Bereia, eles liam a Bíblia e comparavam com o que o apóstolo Paulo falava para ver se aquilo que Paulo falava era de fato o que eles estavam lendo. E esse é o princípio de uma igreja saudável. Uma igreja saudável que se diz crente em Deus, crente na palavra do Senhor, eles testam, eles submetem a sua vida, submetem os seus ensinos, as suas doutrinas à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus que foi inspirada por Deus. Não são em opiniões, não é eu levantar e dar a minha opinião, o que eu acho sobre determinado assunto. É eu perguntar para a palavra de Deus o que a palavra de Deus está dizendo sobre esse assunto. O que a palavra de Deus quer falar para mim sobre esse assunto. Portanto, eu gostaria de trazer alguns exemplos práticos de como aplicamos esse princípio do somente as Escrituras como autoridade final. Portanto, quando alguém chega até nós e diz eu tive uma revelação de Deus, Deus me revelou algo novo, nós ouvimos com atenção, e Paulo inclusive vai dizer para nós não desprezar as profecias que vêm de Deus, mas nós ouvimos isso, nós comparamos com as Escrituras, e se essas palavras, essas revelações, essas profecias contradizem as Escrituras, não importa quão espiritual isso pareça, não importa quão de Deus isso pareça para nós como humanos, mas nós testamos isso com as Sagradas Escrituras. Não desprezamos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 vai dizer: não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 vai dizer: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Esse é o princípio bíblico. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus está falando, a inspiração sobre a outra pessoa, e prestar atenção, como os de Bereia, com avidez, com interesse naquilo que Deus está falando. Mas se algo não está de acordo com as Sagradas Escrituras, nós rejeitamos. Nós retemos aquilo que é bom, mas nós rejeitamos a parte que não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Por isso que a igreja de Bereia era considerada nobre, porque eles tinham uma base. Eles olhavam para as Sagradas Escrituras como um ponto de autoridade. Eles sabiam que ali tinha uma palavra que era fiel, uma palavra que vinha de Deus, e, portanto, Deus não podia se contradizer. Não tinha como alguém dizer: eu venho aqui em nome do Senhor e falo alguma coisa que contradiga
o que Deus já falou nas suas Sagradas Escrituras. Tudo precisa estar de acordo com as Sagradas Escrituras. O segundo ponto que eu gostaria de trazer é: se nós encontramos tradições que contradizem a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia. Por exemplo, um exemplo histórico que os reformadores brigavam, que era a indulgência, o purgatório, as penitências que o pessoal pagava, tudo isso não se encontra base nas Escrituras, mas eles seguiam, porque a igreja dizia para seguir. Portanto, quando nós se deparamos com hoje em dia, na nossa realidade, com teologia da prosperidade, que diz: se você tem fé, Deus vai te dar riqueza, Deus vai fazer de você o maior rico dessa história, e Deus tem só riqueza para ti, e é um evangelho que não envolve sofrimento, não envolve entrega. Quando nós ouvimos esse tipo de tradição entrando em nossa igreja e sendo pregada aos irmãos, nós precisamos olhar para isso e lembrar das palavras que estão registradas por Deus aqui. E aí nós vamos ler que Jesus prometeu tribulações, nós vamos ler que Paulo ele experimenta necessidades, nós vamos ler que Paulo, registrando em 2 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer que os apóstolos eram perseguidos e não enriquecidos. Esse é o princípio das Sagradas Escrituras. Deus não prometeu apenas bonança para nós, mas nós temos ideias aí fora que vêm contra as Escrituras. E aí, quando nós olhamos para esse tipo de tradição, nós precisamos ter dentro da nossa mente, no nosso coração, as Sagradas Escrituras bem claro, para quando nós ouvir isso, nós dizer: isso não provém da parte de Deus, isso provém de uma mente humana, um réprobo na fé, mentes carnais, perniciosas, que vêm tentar infiltrar coisas dentro da igreja. E nós vemos hoje também um proselitismo muito grande entre igrejas e uma mistura de coisas que vem para afetar a nossa igreja, e nós começamos a entrar em culturas que são de tradição africana e tantas outras coisas que vamos trazendo para dentro da igreja, e quando vem nós estamos aqui pulando e dançando dentro da igreja e fazendo um monte de coisas que nós não vemos nas Sagradas Escrituras. São culturas que vêm, essa mistura que vem daí de fora, e nós começamos a aceitar isso dentro da igreja. Porém, quando nós se deparamos com as Sagradas Escrituras, nós olhamos para ela e nós buscamos nela práticas que nós devemos cumprir dentro da igreja. E nós não encontramos isso nas Sagradas Escrituras. Por isso nós rejeitamos essas práticas. Nós olhamos para isso e nós dizemos: isso daqui não faz parte do que Deus tem para nós. Quando culturas mudam, a Bíblia permanece como nossa referência. Quando culturas vão mudando, e hoje em dia parece muito normal, um exemplo, andar seminu na praia, porque todo mundo anda seminu na praia, nós começamos a copiar esse tipo de cultura e nós começamos a achar que isso é normal, porque a cultura está mudando, a cultura está variando, agora é algo normal, todo mundo se aceita, lá na praia ninguém fica preocupado se está ou não seminu. Mas quando nós olhamos para as Escrituras têm princípios muito claros sobre isso. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós temos que nos vestir com modéstia, com decência. Nós não usamos a nossa liberdade para dar ocasião à nossa carne, Paulo dizia aos Gálatas. Esse é o princípio bíblico que nós precisamos seguir. Porém, quando nós olhamos para a nossa cultura, a cultura vai variando e cada vez varia para pior. Porque nós vamos encontrando homens mais réprobos na fé, que vão se perdendo cada vez mais. E essas coisas começam a entrar dentro da igreja, e nós, ao invés de nos levantarmos como uma voz ativa que diz: não, aqui não, nós vamos nos aquietando. E nós vamos olhando para as Sagradas Escrituras e nós começamos a pensar: mas acho que não é bem assim, eu acho que dá para mudar alguma coisa, aqui não precisa ser bem assim, não precisa ser tão radical. E nós começamos a aceitar muita coisa mundana que vem de fora, que vem da cultura externa, cultura mundana, e nós começamos a aceitar isso dentro da igreja. Portanto, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós interpretamos as Sagradas Escrituras como Deus a escreveu, e portanto nós usamos isso fora de tempo, dentro de tempo, com cultura a favor, cultura contra, mas nós estamos aqui firmes porque nós temos a palavra de Deus que foi revelada a nós. A Bíblia, ela tem para nós princípios eternos. Quando Paulo escreve Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: encher a vossa mente com as coisas puras. Paulo vai dizer: tudo o que é respeitável, tudo o que é puro, amável, de boa fama, é nisso que nós devemos pensar. A Bíblia não diz, por exemplo, como nós devemos usar especificamente o nosso celular, o nosso computador, internet, redes sociais.
A Bíblia não está preocupada em listar cada uma das tecnologias que nós temos hoje em dia, por exemplo. A Bíblia está preocupada em que nós olhamos para a nossa vida e nós apliquemos esses princípios que são eternos para nós. E aí resta a nós, lendo as Escrituras, nos perguntarmos o que nós estamos assistindo no celular, o que nós estamos consumindo no computador, na internet, é algo de boa fama? É algo que é puro? É algo que está louvando a Deus? Usamos tecnologias, usamos tanta coisa que vem surgindo nova, nós estamos usando isso para louvar a Deus? Essas coisas que estão ocupando a nossa mente, elas vêm para agradar a Deus? Elas agradam a Deus? Ou seja, a Bíblia, esse princípio das Escrituras como autoridade final, ele trata a Bíblia como princípios eternos contendo na Bíblia. E esses princípios eternos são aplicados a todo o tempo. E nós precisamos nos dedicar ao estudo das Escrituras para nós aplicar esses princípios. Porque quando vem nós se dizemos que as Escrituras é suficiente, ela tem toda essa que nós precisamos para a nossa salvação, mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós deixamos passar por alto. Nós pensamos que usar a nossa cabeça para ocupar ela para a glória de Deus, para agradar a Deus, é algo, eu penso em Deus de vez em quando, eu faço um devocional diário de vez em quando, e nós esquecemos de cavar mais fundo nas Escrituras. De nós ir e começar a tocar em pontos que são sensíveis muitas vezes. E começar a questionar a nossa mente se nós estamos realmente entregues às Sagradas Escrituras, como as Sagradas Escrituras esperam que nós estejamos entregues. Portanto, tudo o que nós precisamos está na palavra de Deus, seja em forma de mandamento, seja em forma de lei, seja em forma de princípios, mas está na palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eram para os bereanos, é o que nós vamos usar para testar os profetas, para testar o que é dito por líderes. Tudo isso será provado a partir da palavra de Deus. Esses homens reformadores que nós citamos no início, eles morreram por esse princípio. Eles morreram por dizer que a Bíblia era suficiente e por isso deveria estar disponível a todos que lessem as Sagradas Escrituras. E eu deixo uma pergunta essa manhã: será que nós valorizamos as Sagradas Escrituras tanto quanto eles? Será que de vez em quando nós não estamos olhando para as Sagradas Escrituras com um certo relaxamento da nossa parte e não nos dedicamos à leitura, não nos dedicamos a procurar a grandeza de Deus que é expressa nessas Escrituras? Nós precisamos ler, nós precisamos nos integrar a essa Escritura. E aí, quando nós nos integrarmos a essa Escritura, nós vamos começar a conhecer quem Deus é. E uma vez que nós temos um conhecimento de quem Deus é e nós chegamos a conhecer a Deus, nossa vida precisa mudar. Isaías 6, quando Isaías tem um encontro com Deus, Isaías diz: ai de mim que estou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros. Quando nós nos encontramos com as Sagradas Escrituras, quando nós começamos a ler e a aplicar as Sagradas Escrituras à nossa vida, a limpar a nossa alma, limpar o nosso coração, a nossa vida precisa mudar. Os nossos frutos precisam mudar. E aí nós precisamos ter a nossa consciência cativa à palavra de Deus. Lutero, quando ele foi convocado diante de um concílio para fazer uma retratação dos seus ensinamentos, eles pedem para que ele se arrependa do que ele tinha ensinado sobre a Igreja Católica, e ele vai dizer: a menos que seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, não aceitarei a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não posso nem irei me retratar de nada, pois agir de forma contrária à consciência não é certo nem seguro. Que Deus me ajude. Essas foram as palavras de Lutero quando ele se deu de frente com os líderes católicos. Ele vai dizer: a minha consciência não está presa ao que eu acho, ao que homens escreveram. A minha consciência está presa à palavra de Deus. Eu sou cativo à palavra de Deus. E ele não estava preocupado com o que poderia acontecer com isso. Ele sabia do peso dessa decisão para a vida dele. Ele sabia do peso que era olhar para as Escrituras e dizer:
As Sagradas Escrituras são o meu ponto de referência, é a palavra de Deus para mim, e portanto eu vou estar cativo, eu sou levado preso por essas Escrituras, eu estou preso aqui, eu não posso sair daqui. A consciência minha não diz muita coisa, mas quando a minha consciência está alinhada com a vontade de Deus, quando a minha consciência está alinhada com a palavra do Senhor, aí sim nós podemos ter uma tranquilidade de descansar na palavra do Senhor, de ter a palavra do Senhor como alimento. Nos submetermos à palavra do Senhor vai custar caro. É algo que vai envolver abandonar o conforto desse mundo. É algo que envolve assumir um compromisso de nós pregarmos toda a Escritura. Não é eu pegar parte das Escrituras, só a parte que fala de bênção, só a parte que fala de misericórdia, de amor, mas é eu olhar para os mandamentos de Deus e eu pregar esses mandamentos, custe o que custar. E aí, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tem coisas que confrontam com o mundo. E nós, como pessoas que se dizem crer nas Sagradas Escrituras, crer em Deus, nós precisamos aí, nesse momento, tomar uma decisão. Nós vamos acompanhar o mundo ou nós vamos acompanhar aquilo que a palavra do Senhor está dizendo? E eu cito alguns exemplos. Quando nós se deparamos com o mundo, hoje é muito normal o casamento entre sexos iguais. Quando nós nos deparamos com a Escritura, isso não é uma realidade na Escritura. O casamento bíblico é homem e mulher. Mas aí, quando nós se depararmos com o mundo aí fora, como que nós vamos reagir? Nós vamos começar a relativizar as coisas e dizer, tá, acho que dá, acho que pode. Mas aí tem uma responsabilidade que cai em nossos ombros, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E essa responsabilidade que cai em nossos ombros é nós sairmos aí fora e quando nós nos depararmos com o mal, com o pecado, nós dissermos, isso daqui não é vontade de Deus. Isso daqui não é lei do Senhor, isso aqui não é mandamento do Senhor. Quando nós se depararmos por aí fora com alguém dizendo, todos os caminhos levam a Deus, Deus quer o amor, Deus é apenas amor, Deus quer que cada um siga a sua vida, seja feliz, nós vamos ter que dizer, Jesus é o único caminho. Jesus não tem outro caminho que não seja Jesus para chegar até Deus. E aí nós vamos ter que dizer para as pessoas que eles estão erradas porque Jesus é o único caminho, que é o que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Nós vamos ter que olhar para esse mundo que se nega a disciplinar os seus filhos e dizer, Provérbios 13 diz que aquele que não disciplina o seu filho é alguém que não ama o seu filho. Em tempos em que o pai, por usar a vara para disciplinar o seu filho, ele é acusado como alguém que espancou o seu filho e tem risco de cadeia. Mas aí nós vamos olhar para as Sagradas Escrituras e nós vamos ver Deus nos ordenando a disciplinar enquanto é novo, porque vai chegar uma idade que não vai ter mais como disciplinar. Mas aí nós vamos olhar para a sociedade, para as Sagradas Escrituras e nós não vamos ver uma compatibilidade entre as ideias. E aí nós vamos ter que escolher um lado. E não dá para nós escolher um lado aqui, ou um pouco aqui, um pouco ali, ou ficar divagando entre dois caminhos. Quando Deus falava, quando João escrevia as cartas, ele dizia, quem dera fosse quente ou frio, mas tu é morno. Tu está no meio, não toma uma decisão. Ou nós nos entregamos a princípios mundanos e seguimos aquilo que o mundo espera que nós seguimos, ou nós nos entregamos à palavra do Senhor. E aí nós nos entregamos em completo para a palavra do Senhor. Não é partes da palavra do Senhor, é toda a Bíblia. Quando nós saímos aí fora, nós vamos ver, muitos se dizem que crê na Bíblia como autoridade final. Muitos dizem que a Bíblia é a autoridade final e que deve ser uma prática seguida por todas as igrejas. Vemos igrejas que dizem que cumprem isso, mas aí quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, nós vemos quem coloca isso em prática. Quantos colocam essa fala, essa crença que eles têm em prática nas suas vidas? Leia as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia, falam que ela é a autoridade final, que ela deve ser considerada como o nosso princípio norteador da nossa vida, mas quando chega o momento de pagar o preço por essa decisão, quando chega o momento de nós colocarmos essa decisão em prática e que vai custar caro para nós, aí nós demos para trás. Porque aí custa para nós. E custa caro. Custa desprezo aí fora. Custa o pessoal olhar para nós e olhar, lá vai um crente, lá vai alguém que não sabe muito o que está fazendo, um louco que diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que ele vai para o céu um dia, que Jesus vai mandar os pecadores para sofrer a ira de Deus no inferno.
esse é um louco. E aí nós não somos muito bem considerados aí fora. Mas é uma decisão que nós precisamos tomar dia após dia, de nós olharmos para as Sagradas Escrituras e nós dizermos: aqui está a minha autoridade, aqui está aquilo que Deus espera que eu cumpra, aqui está aquilo que Deus espera que eu faça em minha vida. E aí nós temos dessa maneira a decisão concreta de que somente as Escrituras são a autoridade final. Quando nós começarmos a nos preocupar com qualquer qualquer traço que esteja nas Sagradas Escrituras, com todas as palavras, nós nos dedicarmos com afinco a entender aquilo que Deus espera da nossa vida. É uma decisão que pode não trazer glórias aqui nesse mundo. É uma decisão que pode não trazer louvores aqui nesse mundo, mas certamente vai trazer naquele dia, quando Deus falar para nós: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Venha participar da alegria do teu Senhor. Nós não esperamos reconhecimento desse mundo. O reconhecimento final que nós esperamos vem do Senhor. Ele vem de Deus, que vai nos dar um dia a recompensa de nós sermos encontrados fiéis à palavra do Senhor. Nós sermos encontrados com alguém que disse: eu creio nas Sagradas Escrituras, eu aplico as Sagradas Escrituras, eu creio que elas são a minha base para toda a regra de prática e fé. Portanto, eu me dediquei a entender ela, eu me dediquei a estudar ela, eu me dediquei a me entregar a essas Sagradas Escrituras e deixar que elas me limpem. E não que eu limpe as Sagradas Escrituras, que eu interprete da melhor maneira que me convém as Sagradas Escrituras, mas que nós olhamos para as Sagradas Escrituras como sujos, como pecadores, e que nós deixamos que as Sagradas Escrituras elas tomem conta da nossa vida e elas vão nos limpando e trabalhando em nossa vida para que nós sejamos no final encontrados fiéis a Deus. Para que no final nós sejamos encontrados como alguém que dedicou a sua vida à palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e nos dê força para que nós possamos tomar essa decisão nesses últimos dias de nós nos entregarmos à palavra do Senhor, custe o que custar. Custe a nossa vida, custe os nossos bens, custe nossa fama aí fora, custe o nosso reconhecimento, mas que quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e o dia que nós partirmos daqui, nós tenhamos o reconhecimento que importa, que é o reconhecimento de Deus olhando para nós e dizendo: servo bom e fiel. Eu encontrei um servo bom e fiel, que estava dedicado às Sagradas Escrituras, dedicado a aprender o que Deus espera de mim. E é nesse dia que nós esperamos sermos encontrados fiéis e que nós possamos estar descansando com o Senhor. Convido os irmãos a se colocarmos de pé para nós fazermos uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor tem nos permitido chegar até aqui, que o Senhor tem nos permitido estarmos aqui em Tua presença para lermos a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui em Tua presença. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Senhor, os nossos erros. Perdoa, Senhor, as vezes que nós falhamos para contigo. Perdoa, Senhor, as vezes que nós não cumprimos a Tua palavra e que nós seguimos os nossos próprios desejos e opiniões. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar em nossa vida, trabalhar em nossa igreja e que nós possamos, Senhor, estarmos preparados para seguir a Tua palavra, custe o que custar. Que nós possamos, Senhor, estarmos cada vez mais dedicados à Tua palavra e nos entregarmos, Senhor, à Tua palavra. Nós precisamos do Teu Espírito Santo conosco, Senhor, nós precisamos da Tua direção. Nos ajude, Senhor, a estarmos cada vez mais aqui, mais momentos para nós louvarmos a Ti, para nós estudarmos mais sobre Ti, para nós lermos as Tuas palavras, Senhor, para que isso venha nos limpar e conduzir a Tua igreja para o céu. Senhor, nos ajude, continua conosco, continua com cada irmão. É o que nós te pedimos e engrandecemos em nome de Jesus. Amém e amém.